Jornal da Orla na TV. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o advogado Roberto Mohamed, que vai falar sobre maioridade penal, supersalários e eleições. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o advogado Roberto Mohamed. Olá, Mohamed, grande prazer recebê-lo novamente. Prazer é meu, Edson. Bem, Mohamed, vamos começar falando sobre dois assuntos que foram tema de debates durante a semana. O primeiro deles, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado recusou a proposta de se reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. E no segundo caso, o ministro Marco Aurélio do Supremo concedeu uma liminar liberando os supersalários de funcionário do Congresso. Enfim, até o presidente do Congresso, Renan Calheiros, foi contra, reagiu contra. Nos dois casos, duas situações que vão claramente contra o que deseja a imensa maioria da opinião pública brasileira. Por que isso acontece no país, Roberto? Bom, primeiro são duas situações distintas. Sim, em relação distintas, à opinião pública. Exatamente. Porque o Senado tem a obrigação funcional de repercutir a opinião pública. O Supremo não tem essa obrigação e não deve fazer isso. O Marco Aurélio de Mello, eu no lugar dele julgaria o processo de uma vez, ao invés de liberar o pagamento porque o Supremo está demorando para julgar. Então leva para a pauta logo e julga de uma vez. Esse é o meu entendimento. Mas ele preferiu liberar e aí ele está certo, porque se não julga, você também não pode penalizar as pessoas. A questão é, por que não julga logo o mérito da ação? Estão esperando o quê? Essa é a questão. Mas o supersalário não é proibido pela Constituição? Não, e não é assim, não é super salário. Em primeiro lugar, você tem que ver o que é vantagem individual e o que não é vantagem individual. Eu vou dar um exemplo para você. Existe uma hipocrisia muito grande nessa história de super salário. Por exemplo, um ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República não ganha 28 mil reais por mês. Ganha quase 100. Por quê? Porque o ministro-chefe do Gabinete Civil é presidente do Conselho da Petrobras. E no Conselho da Petrobras recebe 70 mil por mês. Você soma com os 28, está quase 100. Então é mentira que o ministro ganha 28 mil, o presidente ganha... Não existe isso. O presidente ganha 28 mil, mas tem um cartão corporativo sem limite. Pagar a conta em Portugal ou comprar coisa em Portugal, tudo bem, cada um com o seu cartão corporativo, não com o seu dinheiro. Então, essa história do teto constitucional tem que ser analisada, no meu entender, com cuidado. Porque você tem funcionários vagabundos que, por conta de benesses, que tiveram um salário maior, mas outros foi simplesmente cumprindo a lei. E cara que tem, às vezes, 30 anos, 35 anos, 40 anos de judiciário, acumulando vantagens, ele acaba ganhando mais do que de judiciário ou de Senado, ganhando mais do que um ministro. Agora, essa questão do teto tem que ser estudada. Se o teto valer para todo mundo, vai ter que ser presidente do Conselho da Petrobras de graça, e não ganhando 70 mil. Já no caso do Senado, não me surpreendeu, embora seja papel do Senado repercutir o que a população quer, garantindo o direito das minorias. Que é preciso deixar claro, o que é a democracia? Não é ditadura da maioria. Tem muita gente que confunde isso. Se a democracia fosse apenas a vontade da maioria, ela não seria democracia, seria ditadura da maioria. A democracia é respeitar a vontade da maioria, garantindo os direitos das minorias. Mas nesse caso não se aplica. O problema é, o governo atual fez dessa questão da maioridade política de Estado. Ele é radicalmente contra a redução da maioridade, e toda a base do governo vota contra. Só há chance de aprovar a questão da maioridade na Câmara. Eu acho que ali aprova a redução da idade. Mas no Senado eu acho muito difícil. Mas o ministro da Justiça, até dentro disso que você falou, corroborando isso, disse que a cláusula pétrea da Constituição é mesmo? Não é. Que às vezes ele é vagabundo, mas normalmente ele não gosta de trabalhar, o Zé Eduardo Cardoso. Agora, de vez em quando, também ele esquece o que ele mesmo ensina na faculdade. Claro que não é cláusula pétrea. A questão da maioridade penal, a cláusula pétrea é aonde? Eu não sei de onde eles tiram essas coisas. O Zé Eduardo Cardoso, inclusive, parece que ele está repetindo a trajetória do Tarso Genro, que enterrou a própria biografia.
Eu, por exemplo, admirava o Zé Eduardo Cardoso antes dele ser ministro, quando ele era deputado. Disse isso para ele no falecido Opinião. Mas depois que ele assumiu como ministro, falando das cadeias, das penitenciárias, transformou a Polícia Federal numa instituição ideológica. Eu não sei o que ele está querendo da vida. Sinceramente, ele está enterrando a sua própria biografia, que era elogiável. O que ele falou foi uma tremenda bobagem. Para um professor de direito, isso é uma coisa absurda. A PUC devia mandar ele embora. Bom, na questão da violência, então, não podemos esperar nada do atual governo? Em relação à maioridade, isso não vai acontecer. A não ser, veja bem, isso foi numa comissão do Senado. Né? Sim, mas é o primeiro passo. Só que vai passando. Se for para o plenário, aí é uma coisa... Eu não sei se o governo consegue segurar a onda, porque os senadores do PMDB não são tão alinhados assim com o governo. E aí a coisa pode virar. Agora, na Câmara, eu acho que há uma possibilidade muito grande de passar. Mas sendo barrado já na Comissão de Justiça, nem vai a plenário? Não, mas aí existem alguns mecanismos que podem ser usados. Quais? Emenda, por exemplo. Alguém fazer uma emenda faz voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem, vamos falar agora sobre eleições. Saiu aí durante a semana a pesquisa que mostra para o presidente da República a vitória de Dilma, se as eleições fossem hoje, no primeiro turno. Ela tem quase 44% das intenções de voto, contra 17% de Aécio Neves e 9,9% do Eduardo Campos. Como é que você vê essa pesquisa? Está, assim, fácil para o PT conseguir a reeleição? Não, e a gente não pode esquecer que existe uma Copa do Mundo que prenuncia um desastre, né, agora pela frente, em termos de infraestrutura. O PT aposta no fato de que uma vitória no Mundial, e eu não acho que não, porque uma vitória do Brasil dentro de campo não vai apagar o desastre de infraestrutura em torno que provavelmente vai acontecer. O PT tem dado uns tiros no pé muito pesados, como foi agora, por exemplo, a recusa em votar a lei um projeto do Aécio Neves, que transformava o Bolsa Família em política de Estado e não num ato governamental. Porque hoje o Bolsa Família é regulado por decreto. E o Aécio propunha uma lei instituindo e regulamentando. Ou seja, transformando em política de Estado e não política de governo. E o próprio PT não quer, porque o PT quer continuar falando que se eles ganharem, eles vão cancelar o Bolsa Família. Eu acho que a fórmula deu certo com o Lula 2 vezes, com a Dilma, mas eu acho muito difícil dar certo direto. Não estou dizendo que ela não vai ser eleita. No primeiro turno pode esquecer. O Lula, que foi o Lula, não conseguiu. Você acredita em segundo turno? Porque a oposição parece enfraquecida também, né? Sem muita alternativa. O problema é que não existe um nome. Mas eu acredito em segundo turno, sim. E no segundo turno ela pode até ganhar, mas vai ser dividido. Bem, esse nome das oposições, como é que você enxerga o Eduardo Campos, que parece ser uma alternativa de poder? Eu acho que ele é uma alternativa de poder. O problema é que ele tem que carregar a mala da Marina junto, né? A Marina é uma pessoa que ela é monotemática. Ela só tem um discurso, ela tem o voto dos bicho-grilos ou dos simpatizantes de bicho-grilo no país todo, mas ela não ultrapassa o patamar de 30%, os tais 21 milhões de votos dela. Ela não vai passar daquilo. Porque eu disse, você olha a coluna dela na Folha, que é semanal, tem uma hora que cansa. Você chega na metade da coluna, você não quer mais ler, porque a Marina é chata. E aí você ter uma candidata a vice chata, é meio complicado. Até porque essa história de que ela é a modernidade, a Marina Silva é reacionária, Marina Silva é evangélica conservadora, tá? Então dizer que ela é moderna, não. Por quê? Porque ela protege os bichinhos? Não. A Marina Silva tem um discurso monotemático de sustentabilidade, mas ela não tem discurso novo para mais nada. O Eduardo tem. Então eu acho que se você juntar os dois, pode dar um caldo grosso o suficiente para levar para o segundo turno. Bem, em São Paulo, teremos aí, como é que você vê a eleição em São Paulo? Alckmin sai como favorito, mas tem aí uns adversários pedreira, como é o caso do Padilha pelo PT e o Paulo Scaff pelo PMDB, que está aí muito na mídia, aliás, é uma questão até justiça eleitoral, né? Eu estou pensando seriamente em, como eleitor, representá-lo no Ministério Público Eleitoral. Representar quem? O Scaff. Sim. Porque o dinheiro do Sistema S, que é o SESI, SESC, SENAC, é público, é dinheiro público. E ele está usando claramente para promoção pessoal, porque ele se auto-intitula pré-candidato a governador
E aparece toda hora onde não precisa. Precisa ele estar numa propaganda do Senac, dizendo que o Senac tem curso de manicure? Precisa ele estar numa propaganda do SESI, dizendo que ele tem escola para pré-escola? É um exemplo a ser seguido, que é o mote. Quer dizer, não, eu não acho. Isso vai ser seguido. Aquilo já existe desde que eles foram criados. Quer dizer, nós estamos então fazendo ódio a quem? A ditadura militar? Então, o seu Paulo Scaff tem que ser... Alguém tem que puxar a mão dele, porque o que ele está fazendo, na minha opinião, é criminoso. É falta de vergonha na cara. E o que me espanta é que os empresários estão deixando de fazer o que quer com o dinheiro público e não estão fazendo absolutamente nada. Normalmente, quando a pessoa abusa do poder econômico, ela fatalmente vai... Escorregar. Vai escorregar, Edson, porque uma coisa é você usar dinheiro do governo, a máquina do governo. Outra coisa é você gastar muito dinheiro, pega mal. E o Scaff está fazendo justamente isso. Então, mais ou menos, ele está atravessando a rua para escorregar na casca de banana, eu acho isso? que vai mesmo. E se eu puder ajudar um pouquinho a jogar a casca de banana, eu jogo. Bem, mas como é que você vê a eleição, o embate eleitoral em São Paulo? Você considera que o Alckmin pode ganhar essa reeleição? Tem várias coisas aí. O Alckmin não é o Serra, né? O Haddad ganhou do Serra. E o Haddad era o Haddad. Tinha problemas? Tinha. Era o poste do Lula? Era. Mas eu acho que o Lula não vai conseguir eleger o terceiro poste, não. Porque o Alexandre Padilha é um poste muito ruim. Mas muito, muito ruim. Então eu não acho que o Alckmin vai enfrentar a mesma dificuldade. Se o candidato fosse o Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo do Campo, como se pretendia, uma boa parte do PT queria, eu acho que até poderia ser um páreo duro por causa da quantidade de dinheiro e o traquejo que o Marinho aprendeu nessas duas campanhas para prefeito de São Bernardo. Mas eu não acho que com o Padilha ele vá... O cara já mostrou que não só consegue nem fazer discurso, né? Então eu acho muito difícil que o Alckmin pode não ter uma campanha tão fácil quanto se esperava, mas a última eleição também não foi fácil. O candidato contra ele era o Mercadante. Quer dizer, é uma eleição difícil. Exatamente. Então ele já provou que ele ganha eleições difíceis. Ele nunca enfrentou galinha morta. Ok, Mohamed, muito obrigado pela entrevista. E a novidade é que você vai passar a assinar aí uma coluna no Jornal da Orla, Política e Conversa. Logo aos depois domingos. do Carnaval. Vai pegar pesado, não? Não, só vou escrever aquilo que eu penso, né? Como o dono do jornal garantiu que não vai ter censura, então eu vou poder falar aquilo que eu penso. Mas, na verdade, essa coluna que eu tinha no Jornal do Rio, no Monitor Mercantil, na verdade, é uma coluna que dá um panorama nacional, mas trazendo umas pinceladas aonde regionais. A realidade nacional reflete na realidade local. Essa relação de uma prefeitura do PSDB com um governo PSDB e um governo federal PT, a prefeitura de Cubatão, por exemplo, com um governo do PT e um governo estadual do PSDB, essa salada, essas relações entre governo é que normalmente eu abordo na coluna. Ok, muito obrigado, boa sorte. Obrigado a você. Nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.